Boa noite, pessoal. Então, a gente vai falar um pouco sobre o nosso trabalho de experiência profissional, desafios contemporâneos. A gente vai iniciar nossa socialização aqui com o nosso tutor Christopher. A equipe é composta pela Ana Paula, o Felipe Almeida, Luciano Vanderlei, eu, Matheus Coelho e o Herbert Mendonça. Agora a gente vai se dirigir ao nosso fechamento para dar um pouquinho, uma palhinha sobre ele. Bom, então, a gente sabe que a combinação de soft skill e hard skill, ela tem uma importância muito significativa, tanto no presente quanto no futuro das pessoas. Esse é um termo que vem sendo generalizado cada vez mais, um termo que não era tão conhecido antes e que, com o passar do tempo, ele vem crescendo cada vez mais. A gente consegue destacar um pouco que as duas têm importâncias mútuas, que sem a hard skill a gente não consegue desenvolver novas tecnologias, já que para a gente desenvolver novas tecnologias a gente precisa do conhecimento técnico. Sem o conhecimento técnico a gente não consegue desenvolver tecnologias. Mas a gente também precisa das soft skills, que são as nossas habilidades interpessoais, que são coisas que não conseguem ser ganhadas com estudo, com faculdade, que a gente não consegue ter um estudo tão aprofundado assim como as hard skills. Eu posso dar um exemplo muito grande sobre isso, que é um supervisor que eu tive, creio eu que todo mundo já teve seu supervisor, já que estamos ingressando na sala de serviço, então todo mundo teve um chefe. Esse supervisor era um cara muito, muito inteligente, ele sabia da área técnica, ele era um rapaz formado em engenharia, e era impressionante o conhecimento dele, era algo que era, sabe, desproporcional. Entretanto, ele era uma pessoa que ele não sabia lidar com pessoas, ele não conseguia conversar, ele não aceitava a opinião dos outros, ele como líder, ele deveria aceitar a opinião dos outros, ele não aceitava. Então aqui tu consegue balancear um pouco, que a pessoa, mesmo que ela tenha as hard skills, o seu conhecimento técnico bastante elevado, se ela não tiver as suas soft skills pendurado ali, junto uma com a outra, acaba que você não consegue ser um profissional completo, um profissional desenvolvido. Então, a gente consegue ver que ambas as duas, soft e hard skill, elas conseguem ter uma importância grande, tanto na parte profissional quanto na nossa parte de vida social mesmo. Agora a gente vai se dirigir um pouquinho para o nosso roteiro de entrevista. Vamos ver quais as perguntas foram utilizadas. E, Luciano. Boa noite para todos aí, né? Então, das perguntas que foi feita, né, para o entrevistado, né, eu pontuei duas perguntas lá, e aí eu perguntei para ele, né, quais são as áreas, né, que pode haver uma maior valorização, né, tanto na soft skill como na hard skill, né? E então o entrevistado ele pontuou, né, algumas coisas, onde ele não pontuou diretamente uma área, mas sim ele falou que como um todo, né? Hoje nós vivemos no mundo da tecnologia, então assim, para ele citou, né, que no caso da tecnologia é uma área que é bastante visada sobre essa situação, tanto hard skill como soft skill, né? Não adianta você ter um conhecimento não tem a experiência, não tem o conhecimento e uma casa com a outra, né? Então nessa primeira pergunta ele respondeu assim, né, que pode a área da tecnologia, a área da comunicação é uma área mais voltada, né, para essas duas funções, né, que se encaixa. E a segunda pergunta que eu fiz para ele foi o seguinte: é, houve alguma mudança, né, desses critérios na área, né, de trabalho? Né? E ele falou sim, sim mesmo, sendo é uma ciência, né? É um requisito hoje, né? Muito grande. Hoje, assim, você tem que entrar jogando, né? Então, assim, então vale muito você ter a experiência, né? E conhecer a área, no que você está fazendo, né? Não adianta você ter conhecimento e não ter a parte de tanto de soft skill como hard skill, né? Então, assim, é importante estar duas casadas para para os trabalhos hoje, né? Que hoje o empregado, quando ele é entrevistado, e aí o cara pergunta, tá, você tem conhecimento, tem prática, né? Então, assim, uma casa com a outra, né? Aí pode passar a outra pergunta aí pro o nosso amigo Herbert. Bom, eu quis focar.
eu quis colocar em foco essas duas perguntas por duas questões. A primeira sendo as atualizações das hard skills. A pergunta foca na capacidade do candidato de acompanhar as inovações do setor. Em um cenário que vive em constante evolução, que é essencial que os profissionais se mantenham atualizados para não perderem a sua competitividade. E isso acaba demonstrando proatividade e o compromisso com o crescimento contínuo. Bom, e a segunda eu quis focar na questão do gerenciamento de tempo, que a gente vive na grande correria e a pergunta avalia como o candidato gerencia seu tempo e as suas tarefas, que é fundamental em ambientes dinâmicos e com alta demanda. A habilidade de organizar e priorizar atividades impacta diretamente a produtividade e a eficácia, ajudando a lidar com os prazos apertados que são dirigidos às pessoas, empresários. E agora eu vou passar a pergunta para o meu próximo integrante. Boa noite, boa noite. Aqui é o Felipe. Eu vou falar um pouco sobre minhas duas perguntas, que no caso elas são mais focadas em elaboração de projetos em grupos, sobre como o hard skill e o soft skill pode ser utilizado em um projeto, como ele pode efetuar, pode ajudar e fazer a organização perfeita do projeto entre o dev e usando o hard skill e o soft skill. Que essas duas perguntas foram feitas para o nosso entrevistado, dando a entender pela resposta deles que um hard skill bem utilizado e explorando bem a conhecimento de ambos, pessoas da equipe, pode levar o projeto a um nível mais rápido, mais dinâmico, mais simplificado. Então, tipo, o projeto em si ele pode correr com mais rapidez, mais fluidez. E a minha outra questão é se um conhecimento geral do dev num projeto de soft skill pode ajudar a sua equipe. Ambos que cada integrante for extraído seu conhecimento e jogando um pro outro, o projeto em si ele vai longe e ele corre de uma forma mais simples, mais dinâmica. Então, as minhas perguntas sim foram especificamente miradas nessa questão, sobre como a utilização do hard skill e soft skill pode ajudar em desenvolvimento de um projeto. Acho que é isso. Eu vou passar agora meu cajado pro Matheus. Muito bom. Então, como o entrevistado ele é o gestor de uma empresa, uma das perguntas que eu fiz para ele foi: ao avaliar o potencial empregado para a sua empresa, o que você mais olha, as suas hard ou suas soft skills? E a resposta dele foi uma resposta bem sincera, que ele disse que a soft skill ela tem o maior peso na contratação, por incrível que pareça, que é muito importante sim você ter conhecimento, você ter treinamento na sua área, mas que você tendo uma soft skill afiada, você consegue pegar suas habilidades interpessoais e essas habilidades elas conseguem te fazer evoluir. Ou seja, se você tem uma boa produtividade, se você tem uma boa comunicação com o seu grupo, consequentemente você tem uma melhora nos resultados, porque você aprende com as pessoas aprendem com você e vice-versa. E se você tem a proatividade de aprender cada vez mais, você nunca fica para trás. E a outra pergunta que eu acabei fazendo foi se tinha uma hard skill e uma soft skill que são indispensáveis na área de atuação. Bom, ele é gestor de dados, então ele disse que a hard skill que ele prefere contratar são funcionários que consigam mexer com análise de dados. Isso é uma preferência dele, já que a empresa dele é voltada para isso. E a soft skill que ele citou, que é a mais importante na hora de uma entrevista, que casa com a informação anterior, é que o empregado precisa ter um bom trabalho em equipe e comunicação. Justamente por isso, porque se você tem um bom trabalho em equipe, se você não sabe alguma coisa, você tem colegas de equipe que às vezes sabem. Então, se você conseguir se comunicar, se você conseguir falar onde que está a sua dúvida para os seus colegas, que às vezes têm mais experiência, às vezes nem tem tanta experiência, mas consegue sanar aquela tua dúvida, isso consegue te levar para frente, consegue te alavancar. Então, trabalho em equipe e comunicação são duas soft skills indispensáveis para ele. Agora a gente vai passar para por que essas perguntas foram utilizadas.
Bom, aqui é só uma breve explicação. Essas perguntas elas foram utilizadas com base no nosso mercado de trabalho atual, já que hoje em dia as pessoas elas tendem a se aprofundar em soft e hard skill por conta do mercado de trabalho. Querendo ou não, a gente tem que evoluir profissionalmente para a gente conseguir nossos desejos, entendeu? Então, as nossas perguntas foram todas focadas em isso, em que hoje em dia o mercado de trabalho é nosso principal foco de crescimento. E agora a gente vai para a nossa conclusão do trabalho. Ok, boa noite, boa noite. Agora lá todo mundo, agora com uma ideia sincera. Bom, Felipe aqui falando. Conclusão do nosso trabalho, né? Discussão sobre o trabalho. O, uma base no conhecimento que foi adquirido com esse trabalho, sobre a leitura do fichamento, a leitura do conteúdo e as perguntas feitas ao nosso entrevistado, eu vou falar ao breve sobre o que eu aprendi sobre o trabalho, sobre o hard skill e soft skill. Na minha humilde opinião, o hard skill e soft skill são duas variantes que andam um ao lado do outro. Hard sendo aquele conhecimento que você adquire para poder realizar o seu trabalho, a sua função e os seus projetos. E o soft sendo aquela que você tende a ter as habilidades interpessoal para você desenvolver um serviço com os seus companheiros, os seus parceiros de trabalho, etc. Então, como eu digo, se você tem o conhecimento e a empatia e a humildade e etc., entre outros fatores, para poder dividir esse conhecimento com outras pessoas, você consegue alavancar o mercado, consegue alavancar a quantidade de devs que tem no mercado, você consegue tipo, dar um gás, uma capacidade para o cara querer mais e buscar mais, você consegue tirar aquela dor, você consegue incrementar um pouco daquele conhecimento que você tem junto com como eu posso dizer, junto com a capacidade do cara desenvolver, aprender e crescer naqueles assuntos. Então, tipo, o hard skill junto com o soft skill, ele ajuda muito o mercado sim, com o desenvolvimento de tecnologia, com o desenvolvimento de pessoas para área de tecnologia, juntando os dois, em si consegue ir longe e onde nós estamos como século da tecnologia, conseguimos evoluir mais. Então, o soft skill e o hard skill, no momento, são as questões de desenvolvimento entre interpessoal e tecnológico. Então, os dois têm de ser explorados, têm de ser avaliados, têm de ser mais utilizados com mais frequência, com mais capacidade, que eles sim evoluem o ser humano e o ser humano evolui a tecnologia. Então é isso, agora eu vou passar a minha deixa pro próximo. Boa noite, é o Luciano aqui de novo. Então, baseado nessas coisas, né, nessas nossas, na apresentação e na conclusão aí, né, do trabalho, a gente pode pontuar várias situações, né, inclusive assim, né, um desenvolvimento das competências, elas não ocorre de forma isolada, né, elas são integradas, na maioria das habilidades, elas em conjunto, isso aí, assim, a capacidade até para liderar, né, a equipe, né, as atitudes proativas, né, do soft skill, hard skill. Então, assim, são coisas que a gente pode pontuar que o estudo hoje dessa coisa, há um ganho, né, de conhecimentos, tanto técnico como nível superior, seja como for, né, e assim, a pessoa estando qualificado, né, estando nas duas modalidades aí, né, soft skill e hard skill, a gente pode ver, né, que ele não vai ter um conhecimento muito isolado lá para a área dele, né? Então, assim, ele vai abrir a mente dele para ter um amplo conhecimento, né? E aí isso passa, assim, para ter uma liderança melhor, né? Conhecimento. Então, é isso. Sobre a nossa conclusão aí do curso, que a gente pode pontuar são essas daí. Bom, uma coisa que eu queria citar também é sobre a questão do gerenciamento do tempo, que é crucial para maximizar o desempenho. Organizar as tarefas, priorizar e utilizar as ferramentas de produtividade, como os calendários digitais, que apesar do pessoal achar bem inútil, é bem útil.
E uma técnica que é bem usada pelas redes de trabalho são as técnicas de Pomodoro, que deveriam ser bem aplicadas, que são o método de gerenciamento de tempo, baseado em períodos curtos de 25 minutos de estudo ou trabalho focado, que são interrompidos por alguns intervalos de 5 minutos, que vão aumentando gradativamente. E isso é fundamental para garantir o resultado de alta qualidade em um ambiente dinâmico. Eu acho muito importante ter falado sobre isso, essa técnica de Pomodoro, porque eu mesmo consigo utilizar muito ela. É um negócio legal de se citar, que quando você tem uma forma de adquirir conhecimento, quando você tem empatia de querer conhecer mais, quando você quando você tem uma soft skill boa, em que você tem empatia de querer aprender, de querer se desenvolver, e você tem as técnicas ideais para isso, que nem a técnica de Pomodoro, você consegue alavancar muito suas hard skills. Já que as duas são casadas, elas são intritamente casadas, né? Tanto na hora de adquiri-las, tanto na hora de utilizá-las. Tanto seja utilizá-las na área profissional, seja na área pessoal. E eu acho que é isso. Nossa apresentação sobre, sobre a experiência profissional e desafios contemporâneos, a nossa socialização, acho que chega ao fim. Muito obrigado a todos. Boa noite. Boa noite. Ok, boa noite. Boa noite, obrigado pelo trabalho, é isso. Nossa apresentação finalizada.